Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa pregação? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, ou a pregação, e a mensagem, a pregação é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Chegou no Brasil e no Ceará, amém? Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Senhor Deus e Pai, a tua palavra, que está a tua igreja aqui, que ouve pela rádio, pelo canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos, fala aos nossos corações. Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor Jesus nessa palavra, em nome do Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poderemos dar um tema a essa palavra: fé na palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é o próprio Deus falando comigo, falando com você, falando com todos nós, por meio das escrituras sagradas, das sagradas escrituras, que é a Bíblia. Então nós precisamos crer no que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. E diante daquilo que o Senhor revelou para nós, e Ele nos deu o seu Espírito para que pudéssemos entender, pudéssemos ter compreensão, porque você vai entender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, e do Antigo Testamento você entende também, do Antigo Testamento você entende o Novo Testamento, eles se completam, porque o que foi revelado lá no Pentateuco, na Torá, era sombra daquilo que Deus iria revelar no futuro, que é a sombra daquilo que é real. Real é você, a sua sombra só existe por causa de você. Então aponta para Cristo. Agora nós precisamos ter fé. Enquanto a igreja não entender, como está escrito em Abacuque, que o justo viverá da fé. A fé nada mais é do que confiança. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a certeza daquilo que não se vê. Você tem certeza que Deus está aqui, que o Senhor sonda os nossos pensamentos, sabe da intenção dos nossos corações. Você tem tudo isso por meio da fé. E nós somos salvos por meio dela, amém? O que o Senhor diz? Creia em mim e siga-me. Se você olha para a história da igreja, aqueles homens que acreditaram em Cristo Jesus, seguiram a Cristo Jesus, deixaram o seu comércio. Pedro era pescador, tinha um comércio da pescaria, como os outros também tinham. O outro era cobrador de impostos, tinha um bom emprego, era bem remunerado. Outros não tinham nada, mas eles deixaram tudo para seguir aquele homem. E eles viram coisa extraordinária sendo feita por meio daquele homem. Mas no Antigo Testamento Deus também usou homens de forma poderosa e fizeram coisas extraordinárias,
como Elias e Eliseu, que fez o dobro de milagres de Elias. E eles estão o seguindo. Resumindo, para a gente continuar aqui dentro desse texto, esse homem é morto, ele morre, ele é crucificado. Se coloca no lugar daqueles homens, dos discípulos. Nós acreditamos tanto, e agora esse homem está morto, está enterrado ali. Mas de repente, e não era para ser surpresa, porque Cristo já tinha falado para eles várias vezes: eu vou para Jerusalém, serei entregue aos pecadores, aos gentios, vou ser morto e ressuscitarei ao terceiro dia. Jesus falou várias vezes: vou ressuscitar ao terceiro dia. Quando o anjo aparece para a mulher, para que estava lá, ele não falou que ia ressuscitar. Então, para surpresa deles, e não era para ser surpresa, aquele homem surge novamente no meio deles, aparece no meio deles, e para gerar mais fé no coração daqueles homens, também daquelas mulheres, o Senhor ainda vai permanecer por mais 40 dias, andando com eles, dando instrução a eles, ensinando eles. E passa 40 dias e se alimenta com eles, come peixe, come pão com eles. Imagina na cabeça dos apóstolos: mas eu vi ele sendo morto, eu vi ele sendo crucificado, eu vi ele sendo colocado lá numa cova, eu vi ele numa tumba, e ele está aqui com a gente. Glória a Deus. Outros dizem uau, outros dizem aleluia. Então a gente até, eu mesmo digo assim, hoje nós somos mais privilegiados do que eles, porque nós não vimos, e claro, Jesus diz: bem-aventurados que não viram e creram. Isto é mais do que felizes. Mas eles também deixaram tudo para seguir o homem, passaram por uma situação difícil, viu ele morto, mas seguiu. Mas também tiveram o privilégio de ver ele subindo aos céus. Então eles saem pregando a palavra de Deus. Nós testemunhamos sobre Cristo, são as primeiras testemunhas. Então eles ganham pessoas para Jesus. João ganha um homem chamado Policarpo, que também se torna um bispo, que vai pregar. E assim os anos vão passando, as décadas vão passando, os milênios passam, e esta mensagem chegou até os nossos dias de hoje. E nós estamos vendo o resultado da palavra de Deus, não apenas dos outros, mas também em nós mesmos, na nossa própria vida, Deus trabalhando no nosso interior. Amém? Eu falei terça-feira passada, a fé não é uma jornada para os pés, mas sim para o coração. É Deus trabalhando no nosso interior, não é um ato da razão, mas sim da vontade. Primeiro da vontade de Deus, da nossa vontade de servi-lo e de confiarmos nas Sagradas Escrituras. E nós não estamos seguindo uma ideia falida ou algo inacabado, nós estamos dentro de uma realidade perene. Nós não estamos servindo um fruto de uma ideia de homem, seja de Platão ou de Plutão, de Sócrates, ou desses filósofos que tem por aí, ou de Marx e outras coisas mais. Não, nós estamos aqui dentro de algo das Sagradas Escrituras. Você não vê ninguém aí nos últimos milênios perseguindo as filosofias, mas vocês vê eles querendo incendiar as Sagradas Escrituras. Você não vê na China ninguém querendo, o governo chinês querendo prender as pessoas que creem na filosofia de Confúcio, porque é um filósofo chinês, mas estão prendendo os crentes. E qual é o perigo que eles oferecem? Jesus nos ensinou a amar ao próximo, a amar os nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa, orar por quem nos persegue. Qual é o mal que os cristãos oferecem à sociedade? Os cristãos não têm oponente. Se tratando da carne, o único oponente dos cristãos é o diabo. Então isso é mais uma evidência do poder de Deus, e o que a Bíblia tem razão.
E o porquê que eles perseguem? Porque Satanás os influenciam, porque Satanás sabe que aonde entra a Bíblia, o reino dele corre perigo. Satanás sabe que aonde a palavra de Deus entra, pessoas que eram seus alienados, cegos, endiabrados, serão libertos e se tornarão os santos do Senhor nessa terra. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder de transformar as pessoas. E eu estou olhando para a multidão de pessoas que têm sido transformadas diariamente. A salvação é pela graça, mas a graça não deu algo totalmente acabado. A graça, nós fomos salvos pela graça, nós fomos perdoados pela graça. Agora a graça abriu a porta do caminho da santidade. E a santidade só vai ser possível por meio do Espírito Santo em nossas vidas. A lei era boa, mas não aperfeiçoava. A graça, ela é boa e aperfeiçoa. Então nós estamos sendo aperfeiçoados, mas para nós chegarmos na linha de chegada, de acordo com a vontade de Deus, a gente não pode abrir mão do Espírito Santo, não podemos abrir mão da palavra do Senhor. Então, para que nós possamos crescer na nossa fé em Deus, a palavra do Senhor precisa estar entranhada em nossos corações. Como o salmista diz, o Salmo 119, é gigante, o Salmo 119, é o versículo 105, se não me falha a memória. Eu peguei a palavra do Senhor, guardei no meu coração para não pecar contra ti. E outro texto também diz, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, é lâmpada que ilumina os meus pés, e luz que clareia o meu caminho. Então a palavra de Deus é o que nós precisamos para andar nesse mundo escuro. Eu não estou falando de a questão de uma ausência da luz que o homem conseguiu produzir através das hidrelétricas e outros tipos de fonte de energia. Não, é uma escuridão tenebrosa travada no mundo espiritual que cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. Mas nós temos a responsabilidade de levar essa glória até eles, como Deus usou outras pessoas para trazer ela até nós. Quantos estão entendendo até aqui? Pelo amor de Deus. Então nós precisamos de fé. Lembra das outras terça-feiras? Precisamos crer como Abraão creu. Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Abraão não tinha uma história para se inspirar, mas ele tornou-se uma história inspiradora. E por que ele tornou-se uma história inspiradora? Porque ele creu em Deus. Ele não tinha um livro como nós temos, ele não tinha uma história como nós temos, de pessoas de fé. E nós vimos lá no livro de Hebreus, terça-feira passada, que ele viu a cidade, a Nova Jerusalém, a cidade de ouro, e peregrinou, teve fé. É um exemplo de fé para nós. Não foi perfeito, nós também vimos isso, mas foi aperfeiçoado, porque mesmo na sua imperfeição, não saiu da presença daquele que poderia aperfeiçoá-lo. Ele creu, ele acreditou, e ele andou nos caminhos do Senhor. É uma inspiração, por isso que se tornou o pai daqueles que creem. Nós não somos filhos de Abraão pelo sangue como os israelitas, mas nós nos tornamos filhos de Abraão pela sua fé, que é muito maior. Nós não somos filhos de Abraão pela linha de Levi, mas nós somos filhos de Abraão pela ordem de Melquisedeque. Como está escrito no Salmo 110, versículo 4, antes de Levi. Isso é tremendo. Então é aqui aonde nós estamos indo, nós vamos nos apropriando. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não era da ordem de Levi. Abraão existiu muito antes da lei, muito antes. Levi ia ser o seu trineto, alguma coisa assim.